Eu até vi esse pregador aí do Rio Grande do Sul, o Diógenes Dornelles, mas ele prega cada coisa contra a Bíblia, né? Nem a mensagem do William Branham ele está pregando. Eu também não prego a mensagem do William Branham, não. Mas ele está pregando os escritos, as pregações, a mensagem do Dr. Lee Valley. Aí diz que prega patrística. Os pais, prega Justina. Eu fui ver uma pregação dele. Ele citando a carta de Barnabé, capítulo, versículo, né? Ele citando a Didaquê, capítulo 13, onde a Didaquê, isso não está nas 14 cartas de Paulo, não tem nada a ver, eu não vou pregar carta de Barnabé, eu não vou pregar a carta de Didaquê, depois de Paulo, eu não vou pregar isso, não. Ele estava lendo Didaquê, capítulo 13, quem escreveu Didaquê? Porque para as nações, aos Gálatas 1:8, Paulo diz, se um anjo descendo do céu, se nós mesmos, ou se alguém pregar o evangelho diferente do que já foi anunciado, considere amaldiçoado, anátema, amaldiçoado. Aí vem a Didaquê, ele pregando lá. Acho que ele estava tentando sustentar o dízimo, ou tentar provar dízimo, porque nas cartas de Paulo, nas 14 cartas de Paulo, você nunca vai ver dízimo para as nações, para os gentios, para os povos, para as tribos, línguas, para as nações. Aí ele pregando lá todas as primícias, os primeiros bois, primeiras ovelhas, primeiro da eira, né? Eira é plantação lá da lavoura. Tomarás e darás, Didaquê capítulo 13, tomarás e darás aos profetas. Ora, mas Lucas 16 diz que a lei e os profetas vigoraram, profetizaram, duraram até João, até Ioanã. E que Didaquê é essa? Que Didaquê é essa? Que é depois de Paulo e vem dizendo que você tem que pegar as primícias, os primeiros bois, ovelha, ou o produto da eira lá, frutas, sementes, verduras, o que você plantou no campo. Tomarás e darás aos profetas, porque eles são os vossos sumos sacerdotes. Está errado! Mas se não tendes profeta, dê aos pobres. Eu não vi Paulo mandar fazer isso, não. Profetas são vossos sumos sacerdotes. Está igual o Cacu, que pega Hebreus, capítulo 5. E o Cacu quer dar uma de Moisés, dizendo que só ele pode consagrar apóstolo. Deixa eu ler aqui para vocês. A lei e os profetas vigoraram, duraram, profetizaram, foram até Ioanã, até João. E tem profetas depois de João. João é o último profeta, Ioanã é o último profeta. Claro que tem profeta. Olha o Ágapo aí profetizando uma forma na Judéia. Em Atos. Olha os profetas que desceram de Jerusalém para a Antioquia. Acho que é Atos 12, 13. Mas os profetas, na nova aliança, Brit Hadashah, desceram para segundo lugar. 1 Coríntios 12, 28. Primeiro os apóstolos, segundo os profetas. Terceiro, doutores, quarto, milagre. Veja que a autoridade maior na Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, não é profetas, porque sacerdote já não tem. Mashiach não diz, eu enviarei sacerdotes levitas para depois de Ioanã de João. Não, ele diz, eu enviarei profetas e apóstolos. Apóstolo quer dizer mensageiro. Paulo era mensageiro, era apóstolo. Ágapo era profeta, mas a autoridade maior na Brit Hadashah, na Nova Aliança, Novo Testamento, está em primeiro com os apóstolos. Os profetas estão em segundo, doutores em terceiro, milagres em quarto. Aí tem 8 degraus lá, línguas, assistência, interpretação de língua. Veja que mudou, na Brit Hadashah, Nova Aliança, Novo Testamento, mudou tudo. Mashiach e Yoshua, através de Shaul, Paulo, mudou tudo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, 1 Coríntios, leia do 14, 34 a 38. Não dê a palavra às mulheres nas congregações. Elas menstruam, elas não podem pregar, ter autoridade sobre o homem. Elas devem aprender em silêncio. Querem aprender? Interrogue, pergunte seus maridos em vossas casas. É indecente que as mulheres falem, fique submissa, como ordena a lei, Gênesis 3, 14. Teu marido te dominará, mulher. Mulher não pode dominar sobre o marido. Interrogue em casa seus maridos, porque é indecente que elas falem na congregação. É a menstruação que proíbe. Se alguém cuida de ser profeta, Shaul, Paulo escrevendo. Tem profeta aí em Corinto? E o Brasil hoje está cheio de profeta. Já não quer mais ser intitulado de pastor, de bispo, de apóstolo. Agora é profeta, para querer ser a autoridade maior. Mas na Bíblia, na Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, a autoridade maior é o apóstolo. Tanto que Paulo diz em Gálatas 1:8, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, alguém pregar evangelho diferente do que já foi pregado, considere amaldiçoado, anátema. Está amaldiçoado. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, 1 Coríntios 14, 38, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos de Adonai, mandamentos do Senhor. Então os profetas devem se submeter aos apóstolos. No nosso caso, hoje, não se pode pregar o evangelho diferente do que Paulo pregou. Devemos repetir, pregar novamente o evangelho de Paulo, o que na verdade é o de volta à palavra original. Eu vi esse Diógenes Dornelles aí, esse pastor do Rio Grande do Sul. O Sul é um perigo, né?
Profecia do Brasil diz que vem um perigo do sul do Brasil. Aí ele usa na carta de Barnabé, capítulo 15, versículo 9, na pregação dele. Carta de Inácio aos Magnésios, capítulo 43 aos 52. Carta da Didaquê, capítulo 14, versículo 1. Carta de Justino, Apologia, capítulo 67, versículo 16. É necessário isso? Eu acredito que a hora que nós estamos vivendo é para pregar as 14 cartas de Paulo. Não é para vir com Didaquê, isso é depois de Paulo. Depois que Paulo pregou e escreveu 14 cartas, não pode vir outro evangelho, outra mensagem, outra palavra, outra boas novas. Nem a carta de Barnabé serve. Nem o que Inácio escreveu. Inácio escreveu os Magnésios. Ele disse que quando o Mashiach Yoshua pegou a criança e disse, se você não se tornar uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Ele usa um livro lá de alguém que disse que aquela criança era o Inácio, não? Da patrística. Os pais da igreja, não. A Efésios 2:20 diz que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. É 12 apóstolos para Jerusalém. O evangelho da circuncisão. E são vários apóstolos para os gentios. Barnabé era apóstolo, Atos 14, Romanos 12, Andrônicos e Júnior era apóstolo. Mas nem mesmo tendo mais apóstolos, eles não poderiam pregar além do que Paulo pregou. Está fechado o evangelho. Mas não pode pregar a carta do Barnabé. Barnabé era apóstolo, mas a revelação veio para Shaul, no caminho de Damasco. Ele que ficou 3 anos lá no deserto da Arábia. É ele que Yehoshua Mashiach retirou do judaísmo. Quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegue? A voz falava em hebraico. E Paulo também falava em hebraico. Lá no livro de Atos, quando ele foi preso, ele começou a falar em hebraico e os hebreus, os israelenses, os judeus, fizeram um silêncio. Porque ele começou a falar em hebraico. O Mashiach falava em hebraico. Lê Atos 26:14. Fora de Israel, na Síria, no caminho de Damasco. Porque o Mashiach é o Deus das nações. É o Filho? Existe o Pai? Existe. Quem é o mediador? É o Filho. E fala hebraico. É o nosso Salvador, é o nosso mediador. Simplesmente é o nosso mediador. A lei e os profetas até Yehoanã. E aí, ainda ouvindo a pregação do pastor de ordem lá do sul do Brasil, ele dizendo que quando Paulo manda fazer a coleta aos pobres de Jerusalém, ele diz que era porque os irmãos de Jerusalém estavam desprovidos, porque eles fizeram lá um comunismo que não deu certo, e deixou eles despreparados. Ele está fazendo referência de Atos 2, 3, 4, 5, onde Barnabé, que era do Chipre, vendeu o terreno, deu tudo, depois todos lá em Jerusalém começaram a vender casas, propriedade, e entregavam aos pés dos apóstolos. Mas aquilo não era comunismo. Aquilo não era um movimento comunismo. O comunismo, uma palavra do pastor Bramissa, de ordem Ornélio, comunismo não deu certo, deixou despreparado. Quando veio a fome, cadê os recursos? Isso aqui está errado, é uma interpretação errada. Ele está fazendo um erro de interpretação. O Jambrano mesmo disse que você pode cometer 3 erros ao pregar: interpretar mal, deslocar mal e aplicar mal a palavra de Deus. Esse movimento aqui de vender casas, propriedade, colocar os 12 aos pés dos 12 apóstolos, isso aqui foi um movimento de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Tanto que Ananias e Safira morreram. Kefas, Pedro não disse? Guardando não era tua, propriedade vendida não era tua, por que mentisse? Caiu duro e morreu, Ananias e a mulher dele, Safira. Então, interpretar desse jeito, chamar o movimento de Ruach HaKodesh de comunismo, que não deu certo, isso aí é uma blasfêmia. Atos 2, 3, 4, 5, a primeira que é lá, não tem nada a ver com comunismo de Karl Marx, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Joseph Stalin. Aquilo não tem nada a ver com política, com um partido comunista, não. Era um movimento de Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Nada a ver, interpretação maldosa, não? E ele ainda diz que esses primitivos lá, de Atos 2, 3, 4, 5, achava que... Ele fala Cristo, eu não prego Cristo, Cristo é grego, eu prego Mashiach. Achava que a vinda de Cristo seria 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Nada a ver, gente. Jerusalém foi invadida no ano 70 pelo general romano Tito, Vespasiano, César, o pai de Tito. Flávio José estava dentro de Jerusalém. Jerusalém foi destruída. E os judeus, os israelenses, os hebreus se espalharam pelas nações. A diáspora, né? Só voltou em 48. Como que alguém tem coragem de dizer que o movimento de vender casas, terras, propriedade, dar aos pés dos 12 apóstolos, que através de 7 diáconos, um deles era Estevão, distribuía entre órfãos, viúvas, necessitados. Ninguém tinha necessidade lá. E no ano 70, Jerusalém é destruída, a cidade, o tabernáculo, o santuário lá, os muros da cidade. Nada a ver.
com comunismo, nada a ver com volta de Cristo. Era um movimento de Rua HaKodesh. Não tem nada a ver, não. Eu não creio nisso, não. Sim, veio uma fome. A profecia do Ágabo, né? Mas lá era outra coisa, era outra questão. E no final das contas, Jerusalém foi destruída